Bom dia aí aos nossos alunos do segundo ano do ensino médio. Se eu perguntasse hoje para você, você conhece do funcionamento do seu celular, do seu tablet, do seu computador? Eu creio que 99,9% de vocês detalhariam com muita precisão de tudo aquilo que acontece para que o seu celular, o seu tablet, o seu computador funcione, não é mesmo? E eu pergunto a você, o que você conhece a respeito de você mesmo? O que você conhece, o que você seria capaz de falar sobre o funcionamento dos seus órgãos? Diante disso, é que eu estou te convidando, você aluno, você que não é mais aluno, para que assista às videoaulas, porque a gente conhece tanto de tantas coisas que nos envolve nesse mundo que nós estamos inseridos e praticamente não conhecemos nada a respeito de nós mesmos, né? Eu até creio que é por isso que nós somos submetidos à vontade daqueles que conhecem um pouco a mais do que nós. Então, muito bem, esta é a nossa segunda videoaula, que trataremos aí, dando continuidade no tema que é o sistema excretor ou sistema urinário. Eu resolvi fazer uma segunda videoaula para poder tentar esclarecer melhor quando nós falamos lá na primeira videoaula sobre os néfrons. Então eu resolvi hoje fazer aqui desenhar aqui um néfron, né, e explicar melhor, assim, mais detalhes sobre o que acontece e qual a função, não é mesmo? Então veja bem, só recordando aqui, nós falamos lá, né, que o sistema excretor, ou sistema urinário, ele tem como a função, né, eliminar resíduos metabólicos produzidos nas células. Então, tudo aquilo que funciona, ele vai produzir um resíduo, não é? Então, com o nosso corpo não é diferente. Então chega um determinado momento que isso é preciso, daquilo que já não serve mais, que aquilo que já foi metabolizado, precisa ser então excretado, né, do nosso corpo, da nossa célula, dos nossos tecidos. Então é aí que entra o sistema excretor, e ele vai então regular o equilíbrio, né, interno do organismo, através da homeostase, e controlando a quantidade de água, a concentração de sais, não é mesmo? E o pH do sangue, né? E a pressão arterial. E o destaque hoje, então, nós vamos falar aqui, né, do processo que se dá através dos néfrons. Falamos lá também que esses néfrons, existe aí milhões de néfrons dentro de um rim, não é? Então veja bem, aqui eu representei. Então aqui eu quero começar falando assim, vai ter aqui os glomérulos, né? E que então nós vamos ver aqui os glomérulos, né, que são esses enovelados de capilares que vai estar aqui, né, dentro da cápsula de Bowman, não é mesmo? A gente vai ver aqui então, logo após a gente vai ver então a formação, né, do túbulo glomerular, não é mesmo? E esse tubo glomerular, que é essa que eu representei de branco aqui, então nós vamos ver que assim que sai aqui, né, ele tem então o túbulo contorcido proximal, né? Depois ele vem, faz então aqui uma alça,
Essa alça é a alça de Henle. E depois também, mais para frente, nós vamos encontrar então aqui o túbulo contorcido distal. E esse túbulo contorcido distal, ele vai então vir até o ducto coletor. Muito bem, só lembrando que esse ducto coletor, né, ele vai estar terminando ali, né, aonde já vai dar início ao ureter, né, que vai então conduzir a urina através dos dois ureteres até a bexiga, e da bexiga através da uretra até a parte externa. Então essa parte que eu representei aqui de cor avermelhada, essa aqui é a artéria, né, onde tudo aquilo que vai ser filtrado aqui nos néfrons vai ser conduzido novamente para o organismo através dessa artéria. Então isso aqui eu coloquei assim na horizontal, né, mas só lembrando que isso é um enovelado, viu gente? Eles são assim, vocês podem depois verificar aí em outras imagens, né, que é imagens macroscópicas, todo esse processo que se dá aqui, desde o início do processo de filtragem do sangue, ele vai passar por 3 fases. Uma fase que é a filtragem do sangue, depois ele vai passar por uma reabsorção, essa reabsorção, então, onde vai ser reabsorvido para as nossas células aquilo que é bom, as grandes moléculas, né? Por exemplo, as células do sangue, as proteínas plasmáticas, elas não vão ser filtradas. Então elas vão continuar, elas vêm através da artéria aferente, vão passar pelos glomérulos e continuar através da artéria. Então aquilo que não é filtrado, não é mesmo? Continua aqui. Mas aquilo que é filtrado e que ainda é necessário serão reabsorvidos, vindo então do túbulo glomerular para as artérias. E aquilo que é nocivo, que está circulando pelas artérias, né, vai então passar para o túbulo glomerular. Muito bem. Então olha só. Aqui no início nós temos a artéria aferente, o sangue que agora, até então, ele está carregado de glicose, de ureia, de creatina, ácido úrico, o sódio, né? Aqui também está, né, as células do sangue, as proteínas plasmáticas, né? Tudo vai chegar aqui, né? Então, através da artéria aferente. Aqui agora nós vamos ter aqui esse enovelado aqui de capilares glomerulares, e esse sangue vai chegar aqui através, ele vai estar por uma pressão muito alta, né? Mais alta do que a que encontra-se por todo o corpo. Então esse sangue ele vai passar, né, para o interior aqui da cápsula de Bowman, né? Então aqui o que acontece? Quando ele é filtrado, né, que no caso aqui vai passar apenas as pequenas moléculas, e então, por exemplo, eu vou exemplificar aqui a água, os íons, a glicose, a ureia, a creatina, o ácido úrico e sódio, né? Então essas substâncias elas vão ser filtradas. Então aqui, pessoal, o que vai ser filtrado vai o que? Nesse momento vai adentrar então ao túbulo glomerular. E aquilo que não é filtrado vai então vai continuar através da artéria, não é?
Então veja bem, logo aqui, que saindo aqui, né? Então nós vamos encontrar o túbulo contorcido proximal. Já tem o nome de túbulo contorcido porque realmente é um túbulo contorcido. Ele é em uma forma aspiral, vamos dizer assim, e envolto então pelas arteríolas, né? Então aqui no túbulo contorcido proximal, a gente vai ver então a primeira reabsorção. Lembrando, gente, que essa reabsorção, todas as vezes que nós falarmos em reabsorção, o que acontece? Vai acontecer, aquilo que está no túbulo proximal vai migrar para as arteríolas, ou para a arteríola, né? Que está então envolvendo o túbulo glomerular. Ou seja, vai acontecer aqui, aquilo que ainda é útil para o nosso organismo, vai sair do túbulo glomerular e vai passar para a arteríola, porque vai levar o sangue de volta, né, para o nosso corpo. Então veja bem, aqui nesse primeiro momento, no túbulo contorcido proximal, então, olha só, o que estava aqui nesse túbulo que agora vai passar para a arteríola? Vai passar água, sódio, glicose, cálcio, os aminoácidos, né? Gente eles estavam aqui no processo de filtragem, tá? Processo de filtragem que é o primeiro processo. Eu disse que a gente vai ver aqui 3 etapas, né? Então aqui no primeiro processo de filtragem, tudo isso que estava aqui, ou parte, passou para o túbulo glomerular e são coisas úteis e agora serão reabsorvidos novamente através das arteríolas para o nosso corpo. E nesse momento também vai acontecer aqui vai ser secretado aquilo que porventura não foi filtrado, né, que está aqui na artéria e que é nocivo ao nosso organismo. Ele vai ser então o que? Vai ser secretado para dentro do túbulo glomerular, porque esse túbulo, repetindo mais uma vez, ele é que vai conduzir a urina que tem início aqui, não é mesmo? Para que ela seja excretada. Então aqui nesse momento, ainda no túbulo contorcido proximal, né, vai ser secretado os íons de hidrogênio, né, amônia, creatina, os farmáculos, né? Esses farmáculos são remédios, né, pessoal? Então a gente toma aí remédios e tal, então assim, parte desse remédio que já não é mais necessário, então ele não é bom para o organismo, né? Então ele tem que ser eliminado, né? Os antibióticos, essas drogas, né, elas precisam ser eliminadas. Então elas vão sair da artéria e cair novamente, vão cair no túbulo glomerular. Muito bem, então esse túbulo glomerular vai haver aqui nessa proporção uma alça, né? Aqui ainda nessa alça ainda existe, como no todo o túbulo, substâncias que ainda são agradáveis ou úteis, ou que vai nos fazer falta, que são reabsorvidas. Então aqui a gente chama, essa parte aqui, a gente chama de ramo descendente. Vocês podem ver que veio grosso, um túbulo grosso, e aqui bem fininho. Então nesse momento aqui, tudo aquilo que é água, que estava aqui ainda dentro do túbulo, vai ser reabsorvido para a artéria. Por quê? Porque o nosso organismo, ele necessita de grande quantidade de água, né? Então ele não pode jogar fora aquilo que é útil, né? Porque vai fazer falta. Então aqui é feito mais uma etapa de reabsorção, saindo então do túbulo, né, aqui no caso aqui no ramo descendente, para a arteríola. E nesse local aqui, que é a alça de Henle,
Então aqui já vai ser, então formada a concentração da urina. Quando faz aqui, desce, que começa a subir aqui, a voltar aqui novamente, então nós temos o ramo ascendente. Então aqui também ainda vai acontecer uma parte de reabsorção. Vai ser reabsorvido o sódio, o potássio, o cloreto, o cálcio e o magnésio. Aqui nós vamos encontrar novamente uma parte bem contorcida, né, que nós vamos chamar então de túbulo contorcido distal. Esse túbulo contorcido distal também vai acontecer reabsorção, agora já influi assim outras influências, vamos dizer assim, para que ela aconteça. Por exemplo, o sódio, né? Vai acontecer a reabsorção de sódio já regulado pela aldosterona, né? E o cálcio, ele vai ser regulado pelo o hormônio PTH. E a água por ação do ADH, né? Esse ADH é um antidiurético. Muito bem. Então, quando chega aqui, depois do túbulo contorcido distal, nós vamos ter então o ducto coletor. Esse ducto coletor recebe esse nome porque, como a gente já disse, vamos frisar novamente, que nós temos milhões de néfrons, né, lá no nosso rim. Então aqui, esse tubo coletor, todos os néfrons do nosso rim vão encontrar nesse tubo coletor. Então aqui, esse tubo vai conduzir já, né, a urina para que ela então ganhe os ureteres, e a bexiga e a uretra. Muito bem. Então aqui também ainda vai acontecer uma reabsorção. A água que vai ser reabsorvida, ela é controlada pelo HDL, porque, tipo assim, se eu tenho água já suficiente, então eu vou liberar uma maior quantidade de água, né, que vai então dar um maior volume, né, na quantidade de urina. E se o organismo está necessitando, então vou liberar menos. Então o sódio, sobre a ação da aldosterona, né, que também vai fazer essa regulagem, a ureia, né, contribui para o gradiente osmótico. Tudo isso que nós falamos aqui acontece no néfron, tá? E só depois que passa por todo esse processo é que então vai resultar na nossa urina, né? E como eu disse, vou repetir mais uma vez, a partir daqui então está formado a urina, que vai ganhar aí os ureteres, né? Quando eu falo ureteres, porque lembram lá da nossa primeira aula aí sobre o sistema, que o nosso sistema excretor, né, ele é formado por 2 rins, é um órgão par, também por 2 ureteres, né, por uma bexiga urinária e por uma uretra, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal, que eu tinha para esta aula de hoje, e eu gostaria então de agradecer a cada um de vocês, deixando aqui a minha pergunta final. Depois destas nossas 2 videoaulas, você seria capaz de falar algo a respeito do sistema excretor que está aí no seu corpo? Pode ver o quanto, às vezes, dispensar um pouquinho do nosso tempo para absorvermos alguma coisa como aprendizado é útil, né, na nossa vida. Principalmente quando se trata do nosso corpo, do nosso físico. Não é? Deixa aí a sua resposta. Qual é o processo, né, que acontece no seu sistema
escritor, me dá um retorno aí, compartilhe o vídeo do professor, né? Para que a gente continue aqui produzindo nossos conteúdos. São conteúdos simples, pessoal, mas é feito de coração. Muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula.